Hoje é dia de falar das camisas de manga longa, então simbora comigo. Fala pessoal, tudo bem? Diego Ramos, seu camiseiro de plantão na área, e no vídeo de hoje nós vamos falar aí sobre as camisas de futebol de mangas longas. Um tipo de modelo, né, de camisa de futebol que andou perdendo espaço nos últimos anos, mas nos anos agora mais recentes, ela voltou a ganhar um pouquinho mais de espaço aí entre as marcas, entre alguns clubes, então a gente vai explicar por que, né, ela foi perdendo esse espaço, né, e como que ela está voltando aos pouquinhos aí ao gosto tanto das equipes, quanto das marcas, quanto aí dos torcedores e colecionadores também. Antes de mais nada, vou pedir para você se inscrever no canal, se você está chegando agora aqui no canal, caindo de paraquedas. Esse aqui é o lugar dos fãs de camisas de futebol, dos fãs de colecionismo de camisas de futebol. Então, se você está chegando aqui agora, esse é o seu lugar. Aqui a gente traz um pouquinho de história, faz análises, tem novidades, tem cobertura de eventos, enfim, tem de tudo um pouco aí para quem é fã de verdade aí das camisas de futebol. Seja você um colecionador que tem mais de 1000 camisas, ou um que está começando, só tem 5, enfim, aqui é o seu lugar. E, claro, para quem já está aqui, para quem já é de casa, né, é curtir o vídeo e compartilhar ele nas redes sociais, que também nos ajuda muito para a gente alcançar um número cada vez maior de colecionadores, de fãs de camisas de futebol, né? Essa paixão que tem crescido aí cada vez mais aí nos últimos anos, né? Então, não deixe de se inscrever, não deixe de curtir o vídeo, né, e compartilhar ele, que você ajuda aí a gente a crescer mais, cada vez mais essa comunidade aí, desses fãs, e acompanhar aqui, né, os conteúdos semanalmente aqui do YouTube, né. Dito isso, vamos aí para falar das camisas de manga longa. Trazendo um pouquinho do contexto histórico, né, as camisas de manga longa foram utilizadas, começaram a serem utilizadas desde o início lá do futebol, né, lá nos anos 1900 e pouco, né, no comecinho lá do século XX, né, enfim, foram sendo utilizadas e revezando aí espaço, né, nas equipes, nas seleções, com as camisas aí de manga curta, né. E aí isso foi, né, seguindo, né, principalmente, né, lá no Velho Continente, né, por conta, né, até da questão de clima. Aqui no Brasil, não, é um pouco menos, né, mas como o Brasil também no começo aí do futebol trazia um pouquinho dessa cultura, né, ligada ao futebol europeu, até porque Charles Miller, né, trouxe na Inglaterra o futebol aqui para o Brasil, então tinha um pouquinho dessa coisa enraizada aí, desses costumes, mas que foram se modificando aí ao longo dos anos, né. Só que com o passar dos anos, as camisas de manga longa foram perdendo um pouco espaço dentro do futebol, né, não só europeu como daqui, né, já não tinha tanto espaço aqui, né, mas foi perdendo o pouco que tinha, por alguns motivos, né. O primeiro motivo é a questão do custo, né, então a camisa de manga longa ela tem um custo um pouco maior, né, um pouco mais elevado, tanto para serem utilizadas pelos jogadores nas equipes, né, e seleções, quanto aí para a venda no consumidor final, né, a camisa de manga longa tem um custo um pouquinho maior em relação à camisa de manga curta tradicional mesmo, né. E outro motivo, né, um dos motivos principais também foi a aderência aí aos jogadores, né, muitos jogadores não gostam muito de camisa de manga longa, e numa situação ali que faz um pouco mais de frio, o jogador acaba utilizando um kit por baixo da camisa, né, aqueles kits térmicos e tudo que esquenta um pouco mais. Então muitos jogadores acabaram por não entrar, né, nessa moda, nessa mania das camisas de manga longa, estão perdendo um pouco espaço aí por esses dois motivos, mas que ao longo do tempo foi fazendo essas camisas de manga longa perderem espaço, né, tanto lá fora quanto aqui no Brasil. Falamos aí de contexto histórico, vamos falar um pouquinho das camisas de manga longa aqui no Brasil, né? Como esses modelos, né, foram utilizados, né? Então a gente comentou um pouquinho, né, que é, lá desde o início e elas foram passando ao longo dos anos sendo utilizadas pelas equipes, né? E aqui no Brasil não é diferente. Mas eu acho que para muitos a referência de camisa de manga longa, né, acontece por conta, né, de alguns usos, alguns casos, né, alguns usos excepcionais, né, das camisas. Por exemplo, aqui no Brasil, né, então para seleções, para os times, né, disputarem alguns jogos específicos, principalmente competições internacionais, né, continentais, como Libertadores, e no caso aqui no Brasil, os mundiais de clubes, né, então a gente
como o Mundial era disputado lá no Japão, né, aquele torneio intercontinental de clubes, né, entre o campeão da Libertadores contra o campeão europeu, né, isso até lá os meados dos anos 2000. Então a gente tinha esse embate e, na maioria dos casos, os clubes brasileiros iam para essa competição utilizando aí as camisas de manga longa, né? Então a gente viu São Paulo, o Grêmio, que mais? Cruzeiro, Vasco, Palmeiras, né? Todas essas equipes indo para esses confrontos e jogando com camisas de manga longa, né? Justamente por conta da questão climática ali envolvida no local de disputa, né? No caso no Japão. Então, essas equipes todas foram com camisas de manga longa em muitas dessas disputas. Então, o torcedor acabou meio que ficando acostumado, né? A ver esse Mundial de Clubes, por exemplo, com o time ali usando uma camisa aí de manga longa em vez da manga mais curta, mais tradicional. Vamos falar aí de um pouco dessa retomada, né, de alguns exemplos de clubes recentes e seleções que passaram a apostar nessa volta, né, investir, né, nas camisas de manga longa nos seus kits, né. Para começar, na última Copa, na Copa do ano passado, né, de 2022 no Catar, a Nike lançou aí para quase todos os times, ou para praticamente todas as suas equipes, né, que eram fornecidas pela Nike, né, como por exemplo a Coreia do Sul, Holanda, né, Croácia, é, kits de manga longa, né? Então tinha essa opção aí, né? Mas como, né, a Copa foi disputada aí numa época não tão fria, né, ali no Catar, né? Então acabou os kits acabaram não sendo utilizados, né? Mas a Nike fez o lançamento e disponibilizou esses kits de manga longa aí para as equipes que foram à Copa do Mundo aí com o logo da Nike estampado nas suas camisas. E aí, falando de alguns exemplos recentes, né, de equipes que lançaram também modelos de manga longa, né, então tivemos o Real Madrid, né, na Espanha, o Monterrey no México, o Basel na Suíça e o Manchester United, né, algumas das equipes que lançaram em parceria com as suas marcas fornecedoras, né, camisas aí de manga longa para as últimas temporadas. Aqui no Brasil, quem apostou aí recentemente aí em lançamento de camisas de manga longa foram as equipes do Palmeiras, né, com a Puma, e do Vasco com a Capa, né, ambos lançando aí kits de manga longa, e é isso para não falar que apenas grandes times, né, grandes clubes aqui do Brasil têm investido em camisas de manga longa, tem algumas equipes que têm apostado, né, nesse nicho, né, em fazer lançamento aí de camisas de manga longa também no futebol brasileiro, né? É, vou trazer um exemplo mais recente, que é do Pelotas, né, lá do Rio Grande do Sul, né? A equipe aí do Walter, né? Do Walter, que é jogador do Internacional, né, do Porto, enfim, Atlético Paranaense, Goiás, que lançou, né, não faz muito tempo, a camisa de manga longa para a sua equipe. E essa aqui, ó, é uma camisa do Atlético Goianiense, né, uma equipe lá do centro-oeste, né, do Brasil, lá de Goiânia, de Goiás, que tradicionalmente não é uma região, né, de muito frio, né, pelo contrário, né, faz muito mais calor do que frio lá, mas que lançou essa camisa aqui é dos anos 2000, comecinho dos anos 2000, na verdade mais ou menos 2006, 2007, 2008, né, esse modelo reserva, né? Mas que foi lançado aí na época, acredito que justamente para a equipe, né? Quando a equipe fosse se deslocar para fazer jogos na região sul, sudeste do Brasil, que faz um pouco mais de frio, né? Então já teria esse modelo de manga longa, mas é uma aposta então que já vem de algum tempinho aí. Então alguns exemplos de equipes que têm lançado, né, camisas de manga longa para os seus jogadores, né? E para deixar manter viva essa tradição das camisas de manga longa. E para falar de um exemplo recente muito bacana, né, que aconteceu aqui no Brasil, foi a Volt, né, a Volt que lançou uma linha de manga longa para todas as suas equipes, né, equipes que a Volt fornece, né, dentre elas América Mineiro, Santa Cruz, Vitória, né, Remo,
Criciúma, enfim, todos os times que têm material fornecido pela Volt ganharam esse kit aí de manga longa, né? Então a Volt é uma empresa aqui nacional investindo aí, nessa retomada das camisas de manga longa no futebol. E para fechar, nós vamos falar aí de um embaixador das camisas de manga longa. Ele que é muito fã, e aí a gente vai mostrar na imagem agora na sequência, utilizando camisas de manga longa em temporadas diferentes da sua seleção, é justamente o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo que gosta muito, né, desse tipo de modelo de camisa de futebol, né? E e mesmo quando, né, a sua seleção se apresenta e a maioria dos seus companheiros usa, né, joga com camisas de manga curta, o Cristiano Ronaldo optou, né, o CR7 optou muitas vezes por utilizar a camisa de manga longa aí, em jogos da seleção portuguesa. Então tem um embaixador, né, tem um adepto aí, né, um grande fã das camisas de manga longa, quem sabe aí consiga ajudar, né, a propagar, né, e resgatar cada vez mais a volta dessas camisas para o futebol mundial. E é isso. Quero saber a opinião de vocês, hein? Coloquem aqui nos comentários se vocês gostam ou não das camisas de manga longa, né? Enfim, se vocês são fãs ou não, né? E me contem para mim também quais camisas de manga longa vocês têm nas suas coleções, né? Se vocês têm ou não têm, né, camisas de manga longa, ou se têm vontade de adquirir, né, as camisas de manga longa. Ainda é um desafio, né? A gente vê ainda, se você for pesquisar nas lojas, né, na internet tudo bem, que é um local muito mais fácil de se encontrar, né? Mas se você for em lojas, você não vai encontrar com tanta facilidade ainda as camisas de manga longa, né? Então eu acho que é uma área que ainda dá para as marcas e para os clubes se investirem ainda para trazer mais, né, modelos, opções de modelos, né, de camisas de manga longa para as equipes, né? Então contem para mim aqui se vocês têm na coleção, se vocês não têm, vocês desejam comprar, se vocês gostam ou não gostam, né? Então quero saber a opinião de vocês. Na minha coleção tenho essa aqui do Atlético, né? E tenho mais uma camisa só de manga longa que é do Lokomotiv, da Rússia, né? Na verdade teria mais uma, né? Mas é de goleiro, né? Do São Paulo. Então são 3 camisas de manga longa, né? Então é bem pouquinho, mas é como eu falei, é um desafio grande aí para adquirir esses tipos de modelos, para achar esses tipos de modelos que no geral até costumam ser mais caros que os modelos de manga curta. É isso. Obrigado por você que acompanhou o vídeo até aqui. Fiquem bem, a gente se vê na próxima semana e valeu!